Que figura é essa? Triângulo. Triângulo. Então ela é formada pelo quê? Triângulo. Triângulos. E isso aqui? Quadrado. Então ela é uma pirâmide de base? Quadrado. Muito bem. Ué, é muito difícil, não falei que era fácil. Identificar as formas geométricas. O que é o cubo? É tipo de um quadrado, só que tem um monte de lado. Perceber a semelhança e a diferença entre elas. Esse daqui é um paralelepípedo e esse é o cubo. Então o cubo ele é maior do que ele. Construir um sólido geométrico. Montar um cone é difícil? Um pouco, né? É? Você tem que pegar as águas, colar aqui, pegar o círculo e tem as outras águas que você tem que colar para formar o cone. Relacionar a geometria com o mundo fora da sala de aula. No chão das ruas tem alguns pisos que é paralelepípedo, mas está encaixado, não dá pra ver. É paralelepípedo. Só dá pra ver a parte retangular. O formato de uma casa, prédios. São conteúdos presentes no ensino e aprendizagem da matemática no primeiro ciclo da educação fundamental. Os parâmetros curriculares nacionais trouxeram de volta a importância da geometria, que nos PCN esse campo é chamado de espaço e forma, no meu entender com bastante propriedade, porque os parâmetros levam a geometria um pouco além do que se fazia antigamente, né? Não só a preocupação com o estudo das formas em si, mas também estudar essas formas num espaço mais amplo. Isso tem a ver com localização, com itinerários, com representações de objetos tridimensionais no plano, as vistas, lateral, superior. O mapa de uma cidade é a vista superior da cidade, é preciso ler essa representação. Essa percepção do espaço em que se vive, aprender a se localizar, a se referenciar nesse espaço, é fundamental na formação da criança, né? Na formação do indivíduo e do cidadão. Se você olhar à sua volta, vai perceber que está rodeado de formas geométricas, planas e tridimensionais. Por isso, a Univesp TV escolheu a Avenida Paulista, em São Paulo, para falar do tema com Luiz Márcio Imenes, professor de matemática há mais de 40 anos. Se faz uma classificação das formas geométricas, né? E há muitos critérios de classificação. Um deles é com relação ao número de dimensões dessas formas. As formas planas são aquelas como o retângulo, o círculo, o quadrado, que são bidimensionais, têm duas dimensões. São formas que podem ser imaginadas contidas num plano, são formas achatadas. E as formas espaciais são tridimensionais, são volumétricas, né? São as formas que não cabem sobre um plano, como o caso de uma esfera, um cilindro, um prisma. Essa é uma ideia geral aproximada dessa classificação. Então o MASP, por exemplo, tem uma forma de caixote, de bloco retangular, mas observando os detalhes das construções a gente vê algo mais. Naquele prédio há um pilar marrom central que tem forma cilíndrica também. Nas faixas dos pedestres a gente pode observar a forma retangular. Nas janelas desse prédio a forma aproximadamente quadrada. Nas torres tão comuns aqui na Avenida Paulista, nas torres das antenas, a gente vê elementos triangulares. Reconhecer as formas geométricas e montar um sólido geométrico são objetivos da aula da professora Andréia, do 5º ano. Ela leciona em uma das escolas de São Paulo mais bem avaliadas pelo SARESP e pela Prova Brasil. Nós estávamos trabalhando com os sólidos geométricos, não é isso? Sim. E eu pedi que vocês trouxessem um creme dental para que a gente continuasse com a planificação. Vocês vão procurar aqui onde tem cola e vão abrir a caixa que vocês trouxeram. Quantas faces compõem esse paralelepípedo? 6. 6 faces. Quantas arestas? 12. E vértices? Será que todos os sólidos possuem as mesmas características?
Quantas faces tem um cone? Nenhuma. Ele tem um corpo redondo e uma vértice. Ah, ele é diferente. Ele tem um corpo redondo, mas ele tem face. Ele tem a face, duas faces, embaixo e em cima. Mais do que ensinar a identificar figuras e sólidos, a professora quer desenvolver o raciocínio geométrico das crianças. Na matemática, nas séries iniciais, precisa ser uma coisa prazerosa. Se eles não entenderem o significado do que eles estão fazendo, se eles fizerem só por decorar, realmente aquilo não vai ter sentido, eles não vão ter compreensão do que eles estão fazendo. Que figuras que compõem? São retângulos. Losango. Aonde tem losango? Aqui, ó. Não, é um trapézio. Trapézio. Losango não. Que sólidos que são esses daí? Esse é o cone, esse é o paralelepípedo, o plano de base quadrada e o meu é o cubo. São os quadriláteros, que são os mais fáceis. É formado por quais figuras aí? Quadrados. Quantos? 2, 3, 4, 5, 6. As operações, eles vivem em casa, então eles fazem feira, vão ao mercado com a mãe, tem que comprar alguma coisa, assistem coisas na televisão. Agora, nessa parte geométrica, eu acho que é onde está o maior nó. E porque, assim, muitas pessoas deixam para trabalhar a parte de geometria só no final do ano. Então, e o trabalho de geometria tem que vir desde o primeiro ano e trabalhar o ano inteiro. Talvez o que tenha primeiro despertado no ser humano a sensação da forma seja justamente a natureza. É bonito a gente observar a forma de uma flor que tem 5 pétalas distribuídas de maneira bastante uniforme. A forma dos cristais. A pedra que cai na água e que forma círculos concêntricos. Pinturas rupestres bastante antigas retratam cenas cotidianas, animais, mas também formas geométricas abstratas, né? É um indicativo de que essas formas nos atraem, nos seduzem, são bonitas. A geometria esteve presente na história da humanidade desde a antiguidade. O filósofo Tales de Mileto teria sido o primeiro grego a buscar um sistema lógico na geometria. Ele viveu no século 7 a.C. e visitou o Egito, onde aprendeu a calcular a altura de uma pirâmide pela proporção do tamanho da sombra no chão. Esse é o princípio do Teorema de Tales. As construções humanas, quaisquer que sejam elas, têm formas. Tudo que se faz de objeto, de construção, tem alguma forma, né? Os faraós egípcios escolheram aquela forma para construir os seus túmulos, né? Não é muito claro o porquê daquela forma, né? Há várias interpretações. E nós seguimos construindo as nossas edificações com alguma forma. A mais comum é a forma do caixote, do bloco retangular, né? Por razões construtivas e utilitárias, ela é a mais prática. Nesta escola de Guarulhos, na Grande São Paulo, a ideia é estabelecer uma relação entre as formas geométricas e o cotidiano dos alunos. Aqui, as crianças desenvolveram uma atividade de geometria integrada a um projeto interdisciplinar com o tema alimentos. Como nós fizemos um trabalho sobre projeto alimentação durante o ano inteiro, vocês viram que as frutas têm diversas formas, né? Como a melancia tem a forma do quê? Esfera. Uma esfera. Tem mais alguma fruta aqui que tem forma de esfera? A maçã, a laranja, o melão. Se a gente cortar o melão ao meio, isso, ele vai ficar de forma o quê na frente? Um círculo. Então agora eu vou entregar para vocês os círculos. Nós vamos descobrir quantas são as possibilidades das frutas dentro de diversas formas de refratários, tá? O que a gente está fazendo é uma roleta de possibilidades. Aí a gente, tipo assim, o quadrado, aqui a gente vai colocando as frutas, aí tipo vai girar assim para ver quantas possibilidades vai poder fazer. No mercado, quando você vai comprar uma coisa, tipo abacaxi não vai estar numa bacia, aí eu tenho bacia quadrada,
triangular, essas coisas. Aí a gente gira, aí tipo a maçã pode colocar na maçã de círculo, aí a gente vai girando maçã com círculo, aí maçã com retângulo, aí vai girando até você ver todas as combinações. Na velhinha você vai colocando todas as 6 frutas que você mais escolheu e vai todas as combinações que você conseguiu fazer com ela, você vai anotando. Nesta atividade, além das formas geométricas, a professora trabalha outros conteúdos da matemática, como probabilidades, números e operações e tratamento da informação. Como nós trabalhamos o projeto Desperdício, né, eu já tinha feito com eles o tratamento da informação sobre as frutas que eles mais gostavam. Também já tinha trabalhado com eles, peguei a massinha, eles fizeram formas de frutas diversas. Como nós trabalhamos isso, as formas geométricas, eu falei, agora nós vamos trabalhar possibilidades. Então essa atividade, o que foi bom? Porque trabalha o raciocínio lógico deles, que eles vão ver as possibilidades e vão descobrir também que eles podem fazer uma multiplicação. Será que a didática das professoras Andréia e Araci tornou a matemática uma disciplina mais interessante? Você gosta de matemática, cara? É divertido. Antes, no começo do ano, eu não sabia nada. De matemática, eu fui envolvendo. O que vocês acham mais fácil, trabalhar com cálculo mental ou trabalhar com geometria, com essas formas geométricas? Com geometria. Geometria por quê? Porque é mais fácil, você monta as coisas assim. O outro não, você tem que ficar pensando em um monte de coisa. Quando a professora passa problemas, você tem que usar mais a cabeça, que você tem que usar mais a mão, a habilidade que você tem para fazer. Eu acho que só ia ser ruim em matemática se a professora não explicasse direito. Todos os alunos têm que estar avançando. Às vezes tem ritmos diferentes, a gente tem que aceitar o tempo deles, mas a gente não pode largá-los. Então, assim, aceitar não significa deixar no canto. Aceitar é trabalhar com ele naquele limite e apresentando sempre um novo desafio.